Graça e a paz, amados, estamos aqui em nome de Jesus para trazer mais uma lição, a lição de número 10 de adulto. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de mestre ou doutor, né? Uns falam mestre, outro doutor, mas nós vamos estudar essa lição abençoada aí, conhecer mais um pouquinho do ministério de mestre. E também o nosso textuário está em Romanos 6,7, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça de Deus, que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. E Tiago 3, 1. São lições muito importantes para nós. O nosso objetivo principal é retratar a missão do ministério de mestre, né? E com certeza vai ser bênção para nós. Mais um dom ministerial, né? E também não se esqueça aí de dar a sua curtida, o seu like no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Obrigado aí por estar dando a honra de estar no nosso canal. Deus te abençoe. Volte sempre, tá? Mas se você não se inscreveu, dá o toquinho aí, se inscreve, né? Não precisa escrever nada, é só tocar aí, inscrever, você já está inscrito, tá? E também não se esqueça, né, de compartilhar com seus amigos, entendeu? Nós queremos aí alavancar o nosso canal, porque nós temos essa finalidade de ensinar a palavra de Deus. Não temos só vídeo de escola dominical de jovem e adulto, mas temos também, né, outros vídeos, outros assuntos muito importantes. Eu devo ter mais de 300 vídeos aí, e você dá um toquinho na minha foto ou no meu nome, que vai abrir o canal todo, tocando em vídeo, na setinha, você vai ver todos os meus vídeos. Aí você escolhe um vídeo lá para você assistir, tá bom? E dá o seu like aí, nos ajuda aí a continuar ministrando essa palavra de Deus até a volta de Jesus, ou até a gente partir, né? Enquanto estivermos aqui, vamos ministrar, publicar, pregoar e pregar a palavra de Deus. Então vamos lá. Então o objetivo principal é esse, tá? Retratar a missão do ministério de mestre. Isso aí é que é importante. Então, o ministério de ensino, ele é importante, porque é o ministério, é o ensino da palavra que o povo precisa. Jesus, ele fez muitos milagres, pregou, fez maravilha, mas o maior tempo que Jesus levou na terra foi ensinando aos seus apóstolos. Jesus passou a maior parte do seu tempo ensinando, né? E os apóstolos também. A Bíblia diz que os apóstolos, eles pregavam, mas eles depois foram de casa em casa, onde as igrejas estavam estabelecidas, e ensinavam a palavra. O ensino da palavra é muito importante para a vida da igreja, porque fortalece ela. Jesus falou: ide pregai a toda criatura. Depois de pregar, ele falou: ide ensinar. Então, temos que pregar, as pessoas são salvas, aceitam Jesus, vêm para a igreja, aí nós vamos ensiná-la a ser crente, né? Vamos fazer o discipulado, que é tão importante, entendeu? Então, as escrituras, elas declaram o quanto deve se esforçar-se intelectualmente para exercer essa nobre tarefa, né? Toda pessoa chamada para ensinar, que tem o dom de mestre, ele tem que fazer a parte dele. Não é porque tem o dom que vai cair do céu tudo, não. Um mestre preguiçoso, que não gosta de estudar, não gosta de ler, ele não vai, qual é o fruto dele? Né? Vai viver só de revelação? Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se dedicar a ensinar e se dedicar a estudar, a ler, a conhecer, para passar para os nossos queridos aquilo que realmente é necessário, entendeu? Então é uma tarefa abençoada, a tarefa de ensinar, certo? Além de aprimorar as pessoas, exige muito de quem desempenha. Não adianta, que quem tem o dom de ensinar,
ele é muito exigido, certo? Porque tem que ensinar coisas boas, tá bom? Então nós vamos ver isso aí. Jesus, número 1, Jesus o mestre por excelência, certo? O mestre da Galileia. Jesus é incomparável, né? Ninguém vai querer se comparar com Jesus. Isso aí, nós somos discípulos dele, certo? Aliás, nós não devemos se comparar com ninguém. Se tem alguém que é um modelo para a gente, você tem vontade de imitar ele no esforço, né? Tem pessoas que você admira, você sabe que ele chegou a uma determinada posição esforçado, aí você, né, é um exemplo para você, segue, né? Agora, um exemplo como de Jesus, ninguém, não existe, certo? Ele aqui é o nosso exemplo principal. Então, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Paulo estava mandando aqui o quê? Imitar Jesus como ele imitava. Vocês imitem a Jesus como eu estou fazendo. E a gente ia ver o fruto do nosso trabalho, certo? Então, Jesus, ele é o mestre incomparável, percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, tudo que Jesus realizava, como pregar, ensinar, curar, era inflamado pelo amor às pessoas, né? Às vezes a pessoa chegava perto de Jesus e a Bíblia diz que Jesus amou aquela pessoa, ele amava, ele sentia amor pelas pessoas, né? Jesus não era marqueteiro, não. Ele não curava para fazer marketing, para ganhar fama. A fama espalhava porque não tinha jeito, mas não era o que ele queria. Ele queria o quê? Ver as pessoas bem, curadas, porque ele amava as pessoas. Entendeu? Jesus, a pessoa vinha que ele amava, olhava assim, sentia amor, paixão pela pessoa. Queria ver aquela pessoa bem, como ele quer hoje. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor é que comandava a vida de Jesus. Ele era movido pela paixão pelas almas, não pela fama, pelo status, nada disso. Ele até falava, não fala para ninguém que eu curei vocês não. Por quê? Porque Jesus não queria marketing. Ele curava por amor. Mas como era uma coisa que todo mundo sabia, e todos que se aproximavam eram curados, não tinha como esconder. Mas não era a intenção dele. Então você vê que isso é um exemplo para nós, né? Então, e no ensino mais ainda. Pessoa que ensina e não é inflamado pelo amor, não adianta. Tem que gostar de ensinar, tem que gostar de ver o povo progredir, buscar coisas novas dentro da palavra. E clama a mim, responder-te-ei, te revelarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E a gente passa para o povo isso, entendeu? Ficar só pregando, só ensinando que Zaqueu subiu e desceu, isso aí não vai trazer benefício nenhum. Então, quem ouvia Jesus não ficava neutro. Jesus era tão firme que quem ouvia ele não ficava em cima do muro. Ou odiava ou amava, né? Às vezes os nossos ensinos deixam a pessoa mais ou menos, não atinge, não inflama a pessoa. Mas Jesus era diferente. Ele quando pregava ou ensinava, não tinha como ficar em cima do muro, ficar neutro. Tinha que tomar uma posição. Muitos odiavam ele, outros amavam. A vida é assim. Nem todo mundo vai gostar de você e do seu ensino. Não se iluda que não pense que você vai ter a maioria, não é por aí. Pregue por amor e porque você é chamado para isso. O mestre divino. Número 2. Nicodemo, um judeu mestre da lei, reconheceu em Jesus um personagem incomum. Ele entendeu que Jesus não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Então, Jesus foi chamado mestre cerca de 45 vezes no Novo Testamento. Nicodemos reconheceu em Jesus a chamada, o dom de ensinar. Por quê? Porque Jesus, ele não é só o mestre por excelência. Ele é aquele que chama as pessoas para a mesma função. É ele que dá o dom, entendeu?
mas enquanto ele estava na terra, ele foi reconhecido como mestre. Ele falou, vocês me chamam Senhor e Mestre e fazei bem, porque eu sou. Entendeu? Ele nunca se disse que eu não sou nada. Jesus não tinha esses negócios de crente complexado, não. Ele tinha essa certeza que ele era Senhor e Mestre. E as pessoas estavam corretos chamando ele dessa forma. Principalmente os seus discípulos. Entendeu? Ele entendeu que Jesus não poderia fazer o que ele fazia se Deus não fosse com ele. Entendeu? Ele não entendia ainda a questão. Um judeu ainda, embora fosse mestre também. Nicodemo era uma pessoa benquista no meio lá do Sinédrio. Certo? Assim como Gamaliel. Então, número 3, o mestre da humildade. Jesus, ele dá aos discípulos uma grande lição de humildade. Entendeu? Quando ele lavou os pés dos discípulos. Isso aí foi uma coisa incrível que Jesus fez, né? O mestre lavar o pé do discípulo, naquele tempo não tinha isso não. Entendeu? Nem tem hoje, né? O orgulho, a vaidade não permite isso. Mas se Jesus tivesse orgulho e vaidade, ele não tinha deixado o céu, a sua glória, e tinha vindo sofrer nessa terra. Por essas criaturas que rejeitaram ele. Então ele já era despojado de orgulho, despojado de vaidade, entendeu? Ele não queria nada disso, ele veio por amor. O amor que dominava a vida de Jesus. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é. Certo? Então, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele deu uma demonstração do que realmente ele queria também que os seus discípulos fizessem posteriormente. Entendeu? Foi exemplo. Mas ele falou, se eu sou o Senhor e Mestre fiz isso, vocês também fazem isso uns com os outros. Ou seja, seja humilde. E a gente falou, vocês vão ficar lavando o pé de todo mundo? Não. Seja humilde. Considere todos iguais. Não se considere superior a ninguém, não. Entendeu? Inclusive, Paulo escreveu que nós devemos se considerar inferior, não menor. Não no sentido de um complexo de inferioridade. Ah, eu sou um miserável pequenininho. Não. Se considere menor. Entendeu? No seu estilo de vida. Você não se exalta. Você faz o que Deus manda. E não fazer para ser superior. Eu tenho mais conhecimento, eu sou mais capacitado, eu sou o melhor. Não, é isso que Paulo não quer. E na verdade ninguém é mais capacitado. Você pode ser mais capacitado do que alguns. Mas tem outros lá na frente que é mais capacitado do que você. Entendeu? Você pode ensinar que é uma benção, mas tem alguém que vai ensinar melhor do que você. Então vamos fazer o que Deus manda e da melhor maneira possível. Aí Deus vai ser glorificado no nosso ministério. Tá bom? Então é isso que nós temos que fazer. Número 2 aqui, parte 2. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Jesus, ele, antes de ir para o céu, ele determinou que seus discípulos ensinassem todas as nações, que nem nós já falamos na introdução. Guardar todas as coisas. Então essa é a obrigação da igreja. Ensinar, né, as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus tinha ordenado. Guardar aqui é obedecer. Entendeu? Todas as nações. Porque o Evangelho ele não tem fronteira. É todas as nações, é toda criatura. Não há fronteira para o Evangelho. Na cruz do Calvário, Jesus destruiu as fronteiras. O Evangelho é para ir para todo mundo. Não tem lugar para ele ficar parado. Acabou. A cruz de Cristo destruiu barreira, destruiu fronteira, destruiu tudo. Deixou o campo aberto. O campo é o mundo. Não é uma cidade. Tá bom? E nós não trabalhamos por uma igreja local. Nós trabalhamos na igreja local pelo reino de Deus universal. Certo? Eu tenho minha igreja local, você tem a sua, mas nós não trabalhamos pelo reino da igreja local. Na igreja local, nós trabalhamos pelo reino de Deus. Essa é a função do mestre. Tá bom? Ensinar isso para o povo. Certo? Nenhuma igreja pode ser bairrista. Nada disso. Entendeu?
Então Jesus mandou ensinar. Então registra, né, que o livro de Atos registra que após o Pentecostes, eles procuraram cumprir à risca essa determinação de Jesus de ensinar. Então, ensinar era um compromisso primordial da igreja primitiva. Eles seguiam à risca o ensinamento. Então, alguns foram dotados, né, no poder do Espírito Santo, do dom ministerial de mestre. Porque ensinar, irmão, qualquer crente pode ensinar um ao outro. Mas tem aqueles que têm o dom, têm a chamada, é diferente. Você pode apacentar uma pessoa numa emergência, um pastor pode tomar, uma pessoa que não é pastor pode tomar conta de uma igreja de repente, emergencial, temporariamente. Agora tem a pessoa que tem o dom para apacentar. A mesma coisa é o mestre, é o apóstolo, é o profeta, é o evangelista. Cada um tem um dom. E o dom de ensinar é muito importante na igreja. Infeliz é a igreja que não tem ninguém para ensinar. Só tem pregação. Só tem crente menino. Entendeu? Agora uma igreja que tem um ensinamento sólido, tem crente amadurecido, bênção na mão de Deus. Entendeu? Então, é Deus que dá esse dom, esse ministério de ensinar. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Entendeu? Isso não exclui a formação intelectual de que tem que aprender. Não é porque eu tenho o dom que eu vou fechar as escrituras, não vou ler mais nada, não vou estudar, e Deus vai vir do alto e pô, vai me... Não, querido, que é isso? Tu vai abrir a garrafa e vai sair o mágico ali de dentro? Não, você vai ter que ralar. Você tem o dom para ensinar, mas vai ensinar o quê? Aí eu tenho que estudar. Tu vai ensinar a Bíblia, vai ensinar a palavra de Deus, vai ensinar a doutrina profunda da Bíblia. Você vai buscar lá no fundo e trazer para as pessoas. Entendeu? Se você tiver o dom de ensinar, mas é preguiçoso para estudar, preguiçoso para ler, para se preparar, então você já errou o alvo. Tu não vai ensinar abobrinha. Entendeu? Vai aprender a palavra. Não é dom de ensinar, não exclui ninguém de aprender. E só cresce quando se aprende. E só se aprende estudando. Leia a Bíblia, come mesmo a Bíblia, se alimenta da palavra de Deus, tá? Porque isso aí é que vai ser bênção na sua vida, tá? Isso aí, se você não tem coragem para esquentar a cabeça de estudar, você não vai prosperar, não. Entendeu? Você vai ficar entre os mestres medíocres, entendeu? Ninguém quer aquele super pessoa ensinando, aquele carisma. Não, não é isso. É ter convicção daquilo que ensina. E ir o mais profundo possível. O mestre é aquela pessoa que tira aquelas coisas complicadas e entrega mastigado para as pessoas. É simples. Não precisa ser aquele ficar só falando palavra difícil, isso, aquilo. Não, depende do ambiente, mas, em regra, seja como Jesus. Jesus era mais simples. Já viu o Sermão da Montanha? É o ensinamento mais profundo de Jesus, mas ao mesmo tempo é o mais simples. Entendeu? É isso que Deus quer da gente. Profundidade com simplicidade. Vamos lá, número 9. A doutrina dos apóstolos. Então, viver na doutrina dos apóstolos significa o conjunto de ensino de Cristo, ministrado por eles de forma constante, eficaz, para o crescimento integral dos novos crentes. Então, viver na doutrina dos apóstolos significa isso. É um conjunto de ensino de Jesus, ministrado por eles, entendeu? De forma constante. Eles estavam ali na doutrina. A doutrina aqui é os ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos receberam de quem? De Jesus. O aperfeiçoamento vem através de quem? Do Espírito Santo. Tudo que Jesus ensinou, o Espírito Santo aplicou na vida dos apóstolos. Entendeu? Muita coisa que Jesus, 90% do que Jesus ensinou, os apóstolos não entenderam nada. Mas Jesus, com paciência, esperou. Tá bom, vamos chegar lá. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo abriu um leque na mente deles. Entendeu? Ensinou. Quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Foi isso que o Espírito Santo fez. Capacitou ele, renovou aqueles ensinamentos, deu vida àquilo que estava morto dentro deles, mas foi colocado por Jesus. E no Pentecostes, Pedro já começou a pregar o primeiro sermão, e ali já foi mudando tudo, porque o Espírito Santo tomou o comando. Jesus foi para o céu, desde 10 dias depois, vem o Espírito Santo e assume o comando. E coloca os apóstolos na linha de frente, para pregar e ensinar a palavra. Né? Então, isso aí trouxe o quê? Esse ensinamento, viver na doutrina dos apóstolos, significa que houve um crescimento integral dele. Cresceram socialmente, espiritualmente, moralmente, né? Cresceram de forma integral, também espiritual e corpo. Né? Vamos lá. 3. Ensinamento persistente. Então, os primeiros mestres das Escrituras, né, eles foram integrantes ali do colégio apostólico. Né? Você queria ter aprendido com Jesus durante 3 anos? Lógico. É maravilha, né? Você conviver com o mestre, o Filho de Deus, pessoalmente, né? Eles tiveram esse privilégio. Então eles aprenderam. A igreja começou nas casas, lógico, né? Porque os templos começaram 300 anos depois, né? No tempo de Constantino. Mas isso é outro assunto. Mas as igrejas, ali naquele tempo, no primeiro século, elas começaram nas casas, onde o ensino era ministrado ali em pequenos grupos. Hoje existem as células, né? Todo mundo se reúne nas casas durante a semana e domingo se reúne o povão todo no templo, certo? Mas isso aí já começou lá no Novo Testamento. Então Paulo, ele falando aos anciãos de Éfeso, ele mostrou como um verdadeiro mestre ensinava, publicamente e pelas casas. Então era assim, Paulo deu um exemplo tremendo nessa parte, como Jesus, né? Paulo ensinava publicamente e pelas casas, entendeu? Onde as igrejas estavam reunidas. Então, aí, ensinando publicamente pelas casas, que testificando tanto a judeu como a grego a conversão a Deus. Ele não tinha outro assunto a não ser o Cristo crucificado. Ele não ficava perdendo tempo com conversinha, com teologia de uma imagem. É isso, é aquilo, quem descobriu isso. Nada disso. Nada de filosofia. Podia tudo estar incluído de uma forma simples. Certo? Eles tinham que ganhar as pessoas para Jesus. A finalidade deles era tirar as almas das trevas e trazer para a luz. Tirar do poder de Satanás e trazer para o poder de Deus. A intenção deles é essa. Eles nunca pregaram para outra questão, para enrolar, não. Para mostrar sabedoria. Tem gente que prega só para mostrar sabedoria, o conhecimento, que sabe isso e aquilo. Mas os apóstolos aqui, eles dão um exemplo que não era nada disso. E os grandes homens de Deus também na história da igreja, né? Eles também ministravam para ver as pessoas ser arrancadas da mão do diabo. Era isso. Para não ir para o inferno, ir para o céu. É para isso que eles esmeravam noite e dia, pregando, ensinando, orando, jejuando, para libertar as pessoas do poder das trevas. Não era para se mostrar que se tem conhecimento, não. Ensinava a verdade. Entendeu? Então, Paulo deixou isso bem claro. Entendeu? O negócio era libertar eles, tirar das trevas. Então, Deus, como sempre, né? Tinha levantado o homem para ensinar a palavra. Então vivemos tempos em que esse ministério nunca foi tão necessário como agora. Entendeu? Nunca vai deixar de haver necessidade de um ministério como de ensino. Porque o povo de Deus, até o arrebatamento, sempre vão precisar do ensinamento puro da palavra de Deus. Agora, cuidado com os ensinamentos falsificados. Tá bom? Número 3 aqui para a gente ir para o final. A importância do dom ministerial de mestre. Primeiro, é uma necessidade urgente na igreja. Olha, infelizmente eu digo isso até com tristeza. Tem igreja que não tem ensinamento. Ela tem só pregação, 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 pregação. Às vezes a igreja só tem crente, não se ensina, que é pregar. Pregar para crente, crente tem que ser ensinado. Entendeu? Prega para o pecador.
A não ser que tem crente que tem que se converter, né? Então a igreja que só fica pregando para crente, não ensina, vai ter um grande monte de menino dentro da igreja que não cresce, e a culpa é de quem ministra, porque em vez de ensinar, está pregando. Se não sabe, arruma alguém que sabe. Entendeu? Porque só pregação, gente, o crente fica ali, ó. Ah, porque Zaqueu subiu, Zaqueu desceu, porque a mulher samaritana. E tá bom, aí fica só na salvação, e só tem crente, aí acaba o culto. O crente precisa ser ensinado nas doutrinas da igreja, doutrina da salvação, cristologia, pneumatologia, bibliologia, o pecado, né, a ramatiologia, entendeu? Essas coisas têm que ser pregadas, a doutrina do Espírito Santo, entendeu? O crescimento espiritual, um bom discipulado para os novos convertidos, isso aí que faz a igreja crescer, entendeu? E deixar um legado para quem está chegando, entendeu? Então é preciso, o ministério de ensino, para ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoa vocacionada para isso, preparar, tem pessoa com dom de ensinar, prepara essa pessoa para ela ensinar, né? Concede, né? Pessoa vocacionada, concede à sua igreja mestre. É preciso investir nas pessoas que têm dom de ensinar, pagar um seminário se ele não pode pagar, orientar ele a ser aluno da escola dominical, se preparar para ser professor. Né? A gente percebe quando alguém tem dom de ensinar, mas às vezes ele fica parado porque falta incentivo dos de cima. Entendeu? A pessoa não presta atenção nisso. Fica botando pessoas por política, por isso, por aquilo, aí a coisa não funciona, tem que ter chamada. Né? Então a falta de preparo dos obreiros predomina para a superficialidade. Uma pessoa que não se prepara para a obra, ele vai pregar uma mensagem superficial, muito mal atinge a mente da pessoa, que dirá o coração. Então a Bíblia, ela não pode ser pregada, ser predominada pela superficialidade, infantilidade espiritual, e o aumento de engano vem entrando dentro da igreja. Entendeu? Então é preciso isso. Aqui a palavra, a gente precisa entender isso, entendeu? De uma forma muito interessante. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, vou ler, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como necessário, não é todo mundo. Deus concede à sua igreja mestre, e é preciso que ela invista também nessas pessoas. Tem pessoas que precisam ser investidas no incentivo, investido tendo oportunidade, investir nela, dando um seminário para ela estudar, um seminário, né, responsável. Então, muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade bíblica, espiritual, e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Quando há essa falha, né, no ensino da igreja, os falsos mestres são logo enviados por Satanás para vir trazer problema para a igreja com o ensino herético. Quantas igrejas hoje estão numa contenda tremenda por causa de heresias que têm entrado ali, coisas antibíblicas, né, que têm atrapalhado o andamento da igreja. Então esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Você só vence a mentira com a verdade. Não adianta ficar discutindo. Está falando mentira, entra com a verdade, que nada podemos contra a verdade a não ser a verdade. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Vamos ver aqui a responsabilidade de um discipulado contínuo. Bem, muitos pensam que discípulos termina quando o novo convertido se batiza. É um engano tremendo. O discipulado deve continuar além do batismo. A pessoa se batizou, já se considera ele um maduro e um adulto espiritual. E não é nada disso. A pessoa tem pessoas que levam até anos para amadurecer. Então, fez um discipulado de 3 meses, se batizou, pronto, acabou. Não, o ensino é constante. Está certo que ele vai frequentar os estudos de doutrina, né, a escola dominical,
ouvir as pregações, quer dizer, isso ajuda, mas tem que haver um interesse de ver o crescimento dele, entendeu? Então isso é o grande equívoco, né? Todos nós somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos por toda a vida. Né? Igual a pessoa termina um seminário, ele aposenta os livros, nunca mais lê, não adiantou nada, ele vai esquecer tudo que aprendeu. Terminou o seminário, continua na mesma batida, estudando em casa, comprando livro, lendo a Bíblia, e você vai progredir. Entendeu? Eu fiz 4 anos de seminário, bacharel em teologia, terminei em 89, né? Eu não aposentei meus livros, não, continuei. Entendeu? Se eu tivesse parado de estudar, depois que eu fiz o meu seminário, 4 anos, eu ia estar apagadinho. O que eu ia lembrar? Nada. Entendeu? Igual eu tenho que estar sempre me atualizando, igual um engenheiro tem que se atualizar, um médico tem que se atualizar, qualquer tipo, né? Um advogado está sempre se atualizando. Então, a nossa vida é assim. A gente sai da escola, sai da faculdade, sai de onde for, a gente não vai aposentar os livros não, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, porque as coisas estão sempre evoluindo. Entendeu? A ciência está se multiplicando e quem não se atualiza fica para trás. Tem pessoas que estão pregando a mesma mensagem há 20 anos. Não lê Bíblia. Entendeu? Aí fica pregando aquela coisa. A Bíblia tem tanta mensagem, gente. E a pessoa fica pregando a mesma coisa a vida toda. Tem pessoa que não cansa de pregar a mensagem de Zaqueu. Não lê Bíblia. Né? Quando ele vai pregar, tu já sabe o que é. Deus usa, mas não limita o poder de Deus na sua vida. Esforça-te, faz o que a Bíblia está mandando aqui. Ó. Haja dedicação. Se o teu dom é ensinar, haja dedicação no ensino. Se dedica. Né? Então, nós somos discípulos por toda a vida. Então, sempre estamos precisando aprender, chegando à maturidade. Entendeu? Quem discipula é discipulado também. Para encerrar aqui, requisito necessário para o mestre. Bem, está tranquilo aqui, ó. Apresentaremos aqui alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoa com dom de ministerial de mestre na nossa época. Primeiro, um salvo em Cristo. Quem tem que ensinar é quem é salvo. Entendeu? Tem pessoa que pode ter até o dom de ensinar, mas não é salvo. Ensinar coisa secular. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado, entendeu? Para o ministério do ensino. Em 2 Timóteo 2, 10, 13 está bem claro isso. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim não há verdade nem firmeza nela. É um absurdo, né? A pessoa não acredita nem no que ele ensina, mas existe muito isso. Tem gente que está igual papagaio, ensinando o que ouviu, não o que tem convicção. Certo? O hábito de ler. Em nossos países, a leitura é um problema, né, cultural, porque pouco se lê. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Ele falou para Timóteo, persiste em ler. Entendeu? O preparo intelectual, a terceira. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador. Entendeu? Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso, claro, né? Por isso o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, tem que saber fazer a aplicação. Nós estamos ensinando algo de uma cultura muito diferente da nossa. Então nós temos que ter bom senso para fazer certos tipos de comparação. Né? Então a gente deve tomar cuidado para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-se como exposição, dizendo que é da palavra. Por último, um coração em chama. Né? Você tem que ter paixão por aquilo que você faz. Marx dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo.
É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes, os corações dos nossos dias. Isso apenas será possível quando tivermos obreiro com uma mente bem preparada e conectado, um coração em chama, apaixonado por Jesus. Tudo que você faz sem paixão não funciona. Tem pessoa que é frio, entendeu? Dá sono. Sabe por quê? Porque ele não tem paixão naquilo que ele faz por obrigação. Você tem que ter paixão para estudar a Bíblia, paixão para preparar a mensagem, paixão para ensinar, para pregar, entendeu? Então isso aí tem que vir de dentro. Se você não coloca azeite nem fogo naquilo que você faz, você não vai chegar a lugar nenhum. Infelizmente, isso não acontece. Nós temos que ser entusiasmado, aprender e ser entusiasmado. Tem pessoas que já começam derrotado. Eu não me preparei bem, eu não sei, um monte de conversinha fiada. O povo não quer saber disso. O povo quer ouvir a palavra. Tá bom? Então, se você tem o dom de ensinar, é preciso você se preparar, se dedicar ao ensino. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo isso. Tem dom de ensinar? Se dedica ao ensino. Amém? Então, Deus te abençoe. Tá bom? E até a próxima lição. E não se esqueça do seu like, da sua inscrição. Nos ajuda aí, no nome de Jesus. Tá bom? Um abração.